Olá, boa noite. A capacidade de prever o futuro. Esse é o dom dos chamados videntes. São pessoas que supostamente conseguem ver o passado, saber do presente de um desconhecido e profetizar algum fato. Um dos mais famosos videntes foi o médico Nostradamus, que ainda no século XVI teria previsto as bombas atômicas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, a Guerra Civil Espanhola e a queda da União Soviética. Hoje eles são tarólogos, astrólogos e sensitivos. O Documento Verdade foi atrás desses profissionais que dizem ajudar as pessoas a mudar o próprio destino. Como dizem, a vida é uma caixinha de surpresas. Certeza absoluta do que vai acontecer no futuro, a gente não tem. Acho que eu não gostaria de saber. Que ao mesmo tempo que a gente pode descobrir coisas boas, a gente pode descobrir coisas ruins. E não sei se é muito bom descobrir. Acho que o legal da vida é você ter uma surpresa a cada dia. Mas para quem é curioso, perguntas não faltam. Sobre família, sobre como ia ser meu futuro em relação a isso. Em relação à saúde, como que iria ser a minha saúde. O que ia ser, daqui a alguns anos, se ia ser uma pessoa boa, se ia acontecer alguma coisa de ruim, essas coisas. Queria uma previsão bem maravilhosa, rica, linda, maravilhosa, casadíssima, Mas eu não sei se vai rolar assim, Mas eu teria curiosidade para relaxar um pouco, Não ficar, ai meu Deus, por que eu tenho que fazer tanta coisa? E para saber como vai ser o futuro, tem gente que recorre à magia de outras dimensões. Pensa numa pessoa que gosta de saber de futuro. É a Suzana. Você já jogou um monte de coisa, né, Suzana? Já joguei búzios, tarô, cartas ciganas, borra de café, mapa astral. E de onde vem essa curiosidade? Por que você quer saber tanto? É a ansiedade que eu tenho. Isso acontece desde que eu era adolescente. Eu sou de uma família que sempre procurou saber sobre o futuro e eu tive essa curiosidade. Até hoje. Qual que é a sua religião? Eu sou católica. Católica? Mas acredito no espiritismo, no candomblé, na umbanda. Na verdade, eu estudo um pouquinho de cada religião. Eu acredito na fé. Acho que isso é importante. E você acredita que existem meios mesmo que preveem o nosso futuro? Sim, acredito. Já deu certo com você? Já sim. Muitas vezes elas preverem para mim coisas boas ou coisas ruins, para tomar cuidado com alguma coisa. Eu não acreditei, aconteceu. E depois eu voltei lá para ver o que eu podia fazer para uma solução para resolver aquele problema. E você já mudou algum caminho da sua vida por causa de alguma resposta? Ah, sim. Às vezes você vai lá procurar sobre amor, aí você conhece alguém, aí ela fala, não vai dar certo, não é uma pessoa boa. Você já fala, então vamos pro próximo. Agora tem muita gente, Suzana, que não acredita, ou então existem profissionais, pessoas que se dizem videntes, sensitivos e na verdade é mentira, A gente sabe que tem pessoas também que enganam. Sim. Como que você tem certeza de que aquela pessoa é confiável? A primeira coisa que eu vejo, se a pessoa começa a me fazer muitas perguntas, eu já sei que alguma coisa está errada. E ela quer que eu direcione a resposta dela, na verdade. Então ela começa até a fazer pegadinhas para ver tudo mais. Tem muita gente assim, infelizmente. Mas tem muitas pessoas que, na hora que você chega, ela já começa a falar sobre sua personalidade, sobre o que tem acontecido na sua vida no momento presente. E aí você gera uma confiança enorme na pessoa, realmente. Nossa equipe teve autorização para gravar a consulta da Suzana com uma cartomante na Praça da República, centro de São Paulo. Aqui, Lourdes Baiana trabalha lendo cartas comuns, ciganas, tarô e búzios há mais de 20 anos. Vou acompanhar aqui do lado. Dá licença. Tudo bem, dona Lourdes? Tudo bem, graças a Deus. Lourdes pede para a Suzana passar uma água com flores e ervas pelo corpo. Passa a mão no rosto, pedindo a ela que as pessoas lhe vejam sempre com bons olhos. Livre de balas perdidas. Passa a mão nas pernas, de baixo para cima, até no lelelê. Quer passar também um pouquinho? Isso é uma forma de se benzer. Eu acho Qual que é o significado dessa água, Lourdes? Para benzer as pessoas, para tirar o mal olhado, a urucubaca.
Assim que joga as cartas, ela revela algumas previsões. No campo de trabalho, eu vejo que o ano que vem você tem muita alegria em negócios, realização, entendeu? O ano que vem, o mês 7, eu vejo muitas coisas boas para você. A partir do mês 7, do ano que vem, muita mudança você vai ser realizado. No amor ainda há muito desentendimento. Um relacionamento no amor difícil e cheio de disputa. Precisa aparecer, dona Lourdes. Preciso de um príncipe. Nem todas são boas. Na família tem alguém doente, você vai saber. Começa o primeiro nome? Suzana. Depois de 20 minutos de consulta, as conclusões. Torre alta permite esperar uma velhice longa e feliz no amor. Mais pra frente você vai ser feliz. Muito. Felicidade. Ele está chegando, então. Recuperação de tudo que você acha que perdeu. Deus sempre presente na tua vida. Amém. Antes de irmos embora, Lourdes me surpreende e pede para ver a minha mão. Sexualmente você é livre. Ninguém vai comandar você. Você faz o que você quer, o que você entender. Porque já está na linha da sua mão. Entendeu? A senhora lê, então, vê esses significados pelas linhas da mão. A linha da mão. A linha da mão é a mesma coisa dessa casa aqui, ó, como uma. E a linha da mão é tudo na nossa vida. Como quem diz aqui, você tem destino para ser uma mulher bem, mais para frente um pouquinho, né? Você vai trabalhar nisso, mas você não termina uma pessoa pobre. Porque na linha da riqueza, ela já está dizendo. Confesso que eu gostei de saber disso. E olha, ainda teve mais. Só que o resto é confidencial. Adorei a dona Lourdes, ela falou coisas muito certeiras para mim, gostei bastante dela. E ela falou que eu vou encontrar meu príncipe, eu espero. De onde vêm essas respostas que a senhora vê nas cartas? Do próprio orixá. Nas cartas quem responde é a Santa Sara Cali. Os orixás são deuses de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, por exemplo, que representam a força da natureza. Existem mais de 30 com diferentes poderes e deveres. Para certos videntes, são eles os responsáveis por trazer as previsões. É o que acontece também com o Robério de Ogum. Existem alguns sensitivos que conseguem prever acontecimentos com pessoas conhecidas, seja da área de política ou então até celebridades. É claro que essas previsões acabam saindo muito na mídia e chamam a nossa atenção, ainda mais quando dão certo. O Robério de Ogum é um vidente que já acertou mais de 20 mil previsões. 29. Né? 29 mil previsões. É muita coisa. É muito. E de onde vêm essas previsões? Porque o senhor costuma prever justamente isso, né? Acontecimentos com pessoas que a gente conhece, né? Isso. Porque vai para a mídia, né? E acontece naturalmente, como nós dois estamos aqui nos falando. As entidades, elas se comunicam de uma forma quase semelhante aos humanos. É uma conversa normal, natural. Quem são essas entidades que trabalham com o senhor? Nas minhas previsões é sempre ao lado do Senhor Ogum. 99,9% é ele. É daí que vem então o nome Robério de Ogum. Robério de Ogum, meu nome é religioso. E como que ele te passa essas informações? Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Vamos falar de uma previsão que foi forte. Eu fazia um programa de televisão nessa faixa nobre do esporte, estava com Juarez Soares, se não me engano, Mário Sérgio, e nós estávamos fazendo o programa. E o Palmeiras disputaria o segundo jogo com o Corinthians. E o Corinthians já tinha ganhado o primeiro jogo. E aí ele me desafia, me dá o placar do jogo. Robério de Ogum já acertou a primeira previsão, que ele falou que no tempo normal ia ser 3-0 para o Palmeiras, hein? Ele deu os números. Deu os números ao Olivério Júnior. Ele também disse, o Robério de Ogum, que nós íamos ter um mínimo de 2 expulsões.
e que a prorrogação, falou o Roberto Diogun, ia ser 1-0 pro Palmeiras. Com a previsão que ele fez, aquele que é o guia do Vanderlei Luxemburgo. E se for também 1-0, você me dá o endereço dele. O apresentador da Rede TV, Juarez Soares, trabalhou nessa transmissão e lembra da responsabilidade que o Palmeiras tinha naquela final. Nada que acontece no jogo Corinthians e Palmeiras é fácil. Nunca foi, não é e nunca será fácil. Sempre é um jogo extremamente complicado. É a maior rivalidade que existe em São Paulo, ainda hoje, ainda é Palmeiras e Corinthians. É que o Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo, eram 2 jogos, né? Que o Viola fez o gol e saiu imitando o porco no Morumbi. Isso ainda incendiou mais o jogo. Quando teve o segundo jogo, o Palmeiras precisava ganhar para depois levar o jogo para a prorrogação. E no tempo normal o Palmeiras ganhou de 3-0. Aí foi para a prorrogação. Na prorrogação ganhou de 1-0. Então a previsão do Roberto Diogun acabou se confirmando. Eu não acreditei que eu tinha falado aquilo, porque eu sentia que o senhor Ogum queria que falasse, mas eu não queria falar, porque já tinha perdido o primeiro jogo. Já vinha em desvantagem você falar aquilo e acabou tendo o jogo e aconteceu a previsão. Eu acho que o Juarez vai ter que dar o endereço do Roberto Diogun para o Eri Coimbra, né, China? Ele falou que era 3-0 no tempo regulamentar e 1-0 na prorrogação e que ia ter mais de 3 jogadores expulsos, mas tem que dar o endereço. Então ele já sabia quem ia ser o juiz, né? O apresentador Silvio Luiz, que narrou o jogo, disse que na época a previsão chamou a atenção de muita gente. Evidentemente que a previsão repercutiu no meio, entendeu? Repercutiu muito no meio pelo fato de ter uma coisa tão difícil de acontecer que acabou acontecendo e antevendo o que aconteceu. Primeiro o pessoal comemorou, né? Depois que teve a festa, tudo, porque você já viu o Palmeiras ganhando, né? Somando os 2 jogos. O Corinthians fez 1 gol, o Palmeiras fez 4, então ficou 4-1, somando os 2 jogos, né? Então, depois da festa, tudo, alguém falou, puxa, bem que o Roberto Diogun falou que o Palmeiras ia ser campeão, entendeu? Era muito perigoso aquilo, era muito arriscado você prever placar, número de expulsão, tudo isso. Então as previsões acontecem dessa forma, dessa maneira. Elas vêm muito simples. O Edmundo sofreu o pênalti e o Ivair converteu em gol. Eu já vi muitas previsões que eu acreditava e não dava certo. A gente apenas fica na expectativa de que aquilo que foi dito, que foi previsto, aconteça. Porque você fazer uma previsão pública num assunto importante como era aquela decisão, e se essa previsão não acontece, como é que fica para a pessoa que fez a previsão? É de uma responsabilidade muito grande. O prestígio vai por água abaixo se ela não acontece. Então, vou dizer para você que eu não acreditei, eu falei, vamos ver se está certo, né? O Roberto vivia um momento muito bom naquela oportunidade, adivinhava tudo. Vamos ver se está certo. Acabou dando. Aí vem dessa sabedoria, da fé, da crença do Roberto Diogun, e aí daí vem o respeito pelo que ele falou, que ele sentiu através do trabalho que ele fez, das vibrações que ele sentiu, de que o Palmeiras ia ganhar. E ele citou inclusive os números. Daí o respeito que se tem que ter. E aí vem aquele velho ditado popular que você e quem está em casa deve estar pensando. Você não vai falar aquilo, Juarez? Eu vou falar o que qualquer jornalista falaria aqui. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Além de futebol, Robério também afirma ser capaz de prever mortes. Foi o que aconteceu com o piloto de Fórmula 1 e ídolo brasileiro Ayrton Senna. Eu vi ele dentro do carro muito quieto, na pista, parado, muito quieto, muito quieto. E as últimas 2 corridas dele, ele parou na pista do jeito que eu vi quando eu fiz a previsão. Ele quieto, meio sonolento. Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, em um acidente automobilístico na Itália.
Mas uma das previsões mais marcantes para o Robério foi a da morte do médium mais querido do Brasil. Era um domingo e eu comecei a sentir aquela tristeza, o Sr. Ogum não vinha para me falar o que era, o Sr. Ogum não vinha para me falar o que era, aquela tristeza aumentando, meu olho começou a encher de lágrimas e ele veio e disse que o Chico Xavier deixaria naquele momento o planeta Terra. O vidente lembra que previu outros acontecimentos importantes no país e no mundo, como a morte do Papa João Paulo II, o impeachment de Fernando Collor, a vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2010 e a crise política atual. Falei na Rede TV, no Super Pop, que todos nós brasileiros teríamos vergonha de ser brasileiro no mês de março e disse que ela renunciaria em agosto. Não tinha ainda nada pronto. Eu acho que muita gente, mais gente vai ser presa. Nós não vimos nada ainda. Quando nós chegarmos em março, a gente vai estar morrendo de vergonha de todo esse cenário. Eu já estou com vergonha. Vê que nós vamos ter coisas incríveis. E assim, olhando o karma da nossa presidente, desde a previsão que eu fiz que ela ganharia. Por que o plano espiritual me mostrava isto? Porque iria se realizar no Brasil toda essa limpeza, que era aquilo que ela sonhava com 18, 19, 20 anos de idade. Então, ela tem isso no karma dela. E hoje, eu continuo naquela previsão de 2015. Nós vamos ter muito mais escândalos do que nós tivemos até agora. Acho que nós vamos ver escândalos que nunca passou pela nossa cabeça. Depois do acerto, vem a dúvida. Como explicar que uma previsão deu certo? Será que a ciência teria uma resposta? Para falar sobre esse assunto, eu estou com a Marina Gold, que é sensitiva, mestre em semiótica, também estudou antropologia. Marina, a ciência tem explicação para essas previsões? A ciência poderia até se esforçar mais para ter. Acontece o seguinte, os instrumentos que medem as ciências naturais não podem ser trazidos para medir as ciências da mente, digamos, não é? Os instrumentos de previsão, de precisão, não podem ser os mesmos. Então, quando alguém propõe, vamos observar um sensitivo, alguém que faz previsões, com os mesmos mecanismos das ciências naturais, não vai dar certo. O que explicaria, então? Teria que ter outro tipo de abordagem, não é? Outro tipo de metodologia. Assim como você não fala de matemática e de artes plásticas com a mesma linguagem, em geral, o pessoal que trabalha como eu com o destino, a explicação da vida, não tem muita em comum, não tem muita base em comum. Cada um trabalha com seus próprios pensamentos, com sua própria circunstância. Então não há uma situação metodológica que possa provar melhor aquilo que acontece. Existem fenômenos mais difíceis de explicar do que outros, então existem alguns casos que realmente são estranhos e a gente ainda está buscando explicações para eles. Porque eles de fato são contra-intuitivos, eles parecem desafiar a nossa intuição óbvia do que é possível ou do que não é possível. Mas a grande maioria dos casos, de fato, pode ser explicada de forma mais simples, como coincidência, como farsa, como erro de interpretação. Rita é vidente e também previu a crise política e a queda de Dilma Rousseff. No ano passado, ela revelou o futuro em um programa de rádio. Há uma tendência realmente muito forte da Dilma cair, muito forte, apesar dela ter muitas cartas nas mangas ainda para lutar, mas a tendência realmente dela cair está aqui pegando forte demais. Então, nosso país vai estar sofrendo até o mês de setembro, carregando discórdias em todos os sentidos. E essas previsões, elas vêm através dos meus mentores espirituais. Através deles, eles vêm e falam, são vários mentores.
Ela também atende pessoas que procuram ajuda para tomar decisões na vida e faz consultas para grandes empresas. Eu vou falar, eu vou conduzir, eu vou ensinar. Depende de cada um, da conduta de cada um. É como o médico dizer, olha, você tem essa feridinha, vamos curar ela, senão ela vai crescer, ela pode virar um câncer. É a mesma coisa. O futuro é a especialidade de Rita. E agora, ela alerta para novas visões. Eu vi também uma tentativa para matarem o presidente Obama. A minha guia espiritual, ela fala que já existe um planejamento para tentarem matar ele até o final do mandato dele. Apesar que os Estados Unidos é um país muito super prevenido, né, referente a isso, mas que é uma tentativa, já que estão formando essa tentativa, sim. Existem ainda outras maneiras de prever o futuro, ou pelo menos de mostrar as probabilidades dos acontecimentos. Não é preciso usar cartas nem mentores espirituais. As respostas, segundo esta astróloga, estão no céu. Eunice, quer dizer que os planetas, a movimentação dos planetas tem influência direta na nossa vida? Tem influência direta na nossa vida a movimentação dos planetas. Na verdade, a nossa vida é movimentada pelo movimento dos planetas. Tá? Como que isso acontece? No momento que a gente nasce, no momento que a gente dá a primeira respirada, o mapa é como se fosse tirado uma fotografia desse momento. A astrologia se baseia no mapa astral, que é uma representação gráfica do céu no momento exato em que uma pessoa nasceu. Para desenhá-lo, são feitos cálculos baseados na data, hora e local de nascimento. Há mais de 30 anos na área, Eunice lembra de uma das previsões mais importantes que já fez. Foi no dia 10 de junho de 2014, antes da Copa do Mundo. Eu tinha previsto que era pro Filipão tomar muito cuidado e preservar ao máximo o Neymar, porque ele corria riscos de se machucar feio. Toda vez que ele toma uma pancada, eu tremo, porque ele está com Plutão em cima de 4 planetas dele, que ele tem em Capricórnio, tá? Então, assim, o Neymar, óbvio, ele vai brilhar, óbvio, ele vai ser estrela, porque ele é estrela, porque ele tem um futebol maravilhoso, mas ele precisa tomar cuidado e o Filipão precisa preservá-lo o máximo que puder. Quase um mês depois, a surpresa. Neymar fraturou a vértebra durante um jogo contra a Colômbia e estava fora do Mundial. Lourdes procurou a astrologia depois de passar 7 anos difíceis na vida, com separação, crise no trabalho e problemas de saúde. Não foi fácil enfrentar tudo isso, foi difícil para mim. E aí você fica pensando, e agora, o que vem mais assim pela frente? O que mais me espera? Porque você já fica cansado, né, de tanto problema. E quando eu fui exatamente nesse momento difícil. E foi aí que ela disse, seus momentos difíceis acabaram. Em dezembro de 2014, a vida dela passou por uma nova reviravolta, mas dessa vez para melhor. E desde então, Lourdes passou a prestar mais atenção no que os planetas têm a dizer. E aí eu fiquei tranquila, assim, fiquei satisfeita, porque realmente eu entrei num período bom. Eu voltei a trabalhar, eu voltei a ter mais alegria, a ser aquela pessoa que eu sempre fui. Você está lidando com a vida de uma pessoa, tá? Por isso que eu costumo dizer que o mapa é uma ferramenta que o Criador deixou para a gente poder se conhecer melhor, para a gente poder, de alguma forma, ter um caminho de vida mais gostoso, menos impactante. Ter o controle sobre a realidade, ou pelo menos achar que tem controle sobre a realidade, traz uma série de benefícios psicológicos. A gente tem mais tranquilidade para viver o dia a dia, a gente tem um senso de autoconfiança maior. Então as pessoas estão dispostas a pagar caro muitas vezes por esse conforto psicológico. Aí elas buscam esse senso de controle, muitas vezes falso, em adivinhações, em horóscopos, em uma série de coisas. Existem saídas. Então, se uma das saídas pode ser consultar um vidente, a outra pode ser fazer uma terapia, a outra pode fazer dança do ventre, algo que te ponha em contato consigo mesmo. Pode ser um sensitivo, algo que te ponha em contato com o seu próprio mundo, com o seu próprio eu.